Olá amigos da Nutrimax, estamos aqui hoje para falar um pouco mais para vocês sobre nutrição de cavalos. Hoje nós vamos abordar o tema manejo e nutrição de éguas em reprodução. Éguas em reprodução são aquelas éguas que a partir de 36 meses estão aptas a gestar um potro em seu ventre e assim alimentá-los adequadamente tanto durante a gestação como durante a lactação. O manejo dessas éguas ele é um pouco mais complexo no sentido de você dever dividir essas éguas para facilitar tanto o manejo de controle reprodutivo, como o manejo de parto, como a forma de alimentar. Porque existem basicamente 4 categorias que nós devemos trabalhar diversificando a alimentação e o manejo delas. A primeira das categorias é as éguas vazias. Éguas vazias são aquelas éguas que, nutricionalmente falando, elas estão em manutenção. Então nós já vimos no outro vídeo que basta capim à vontade, um mínimo de ração para suplementar com minerais e vitaminas adequadamente e sal mineral e água à vontade. O segundo lote vai ser de éguas em início de gestação, do 1º ao 8º mês. Nutricionalmente falando, elas têm as mesmas necessidades do que as éguas em manutenção. Tá? Porém, as éguas em manutenção do primeiro lote, para que você tenha um manejo reprodutivo adequado, elas devem ser rufiadas pelo menos 3 vezes por semana. Já as éguas confirmadas a prenhez do 1º ao 8º lote, elas não precisam ser rufiadas, então elas ficam mais sossegadas no pasto, recebendo apenas uma complementação de alimentação. O terceiro lote são as éguas em final de gestação. Aquelas estão no terço final da gestação, que necessitam de uma alimentação diferenciada e estão muito próximos do parto. O quarto lote são das éguas com potro ao pé, as éguas em lactação. Nesse lote, as éguas começam a ser rufiadas novamente e os seus potros começam a exigir muito mais da mãe em termos de leite, então essas éguas necessitam também de uma alimentação especial. Por isso que deve ocorrer essa divisão desses lotes para facilitar tanto a alimentação como o manejo. É claro que se você tem poucos animais, 5, 6 animais, você não necessita dividir tudo isso em lotes. Se eles estão habituados entre si, por exemplo, eu tenho éguas que estão no início, no começo, no final da gestação e lactação, e eu tenho um lote bem formado e hierarquicamente bem estabelecida a relação entre eles, essas éguas até podem parir no meio das outras. Eu já tive essa experiência pessoal e não ocorre problema nenhum em animais que estavam há mais de 2 anos no mesmo lote. Nesse primeiro lote nós temos aqui as éguas vazias que estão sendo rufiadas periodicamente para que possam ser controlado o estado reprodutivo delas. São éguas que recebem uma alimentação básica, menos de 1 kg de ração por dia, sal mineral fornecido num coxo à parte, onde o animal vai e come a hora que ele necessitar, e água, obviamente, à vontade. Nesse caso dessa propriedade, que vocês veem que não tem muita pastagem para eles comerem, toda a alimentação de volumoso é fornecida no coxo. Nós temos feno e temos capim sendo oferecidos diariamente. Já no próximo lote aqui à esquerda, nós temos éguas que estão em início de gestação. Essas éguas não são rufiadas diariamente porque já foi confirmada a prenhez. Então isso diferencia esse lote da direita e da esquerda. Esse lote da direita, ele vai a toda hora ser manuseado pelo rufião. O lote da esquerda, as éguas simplesmente ficam aqui, recebem toda a alimentação no coxo, a base da alimentação é volumoso. Lembre-se, necessidade de manutenção, volumoso à vontade, sal mineral e água. Ração mínima para apenas complementar essas necessidades. Então isso é o que diferencia esses 2 lotes. Éguas em estado fisiológico muito bom, em estado corpóreo muito bom e comem bastante feno à vontade, como dá para observar aquelas éguas no fundo que estão comendo no coxo lá o capim, o ração, o feno, em comum conjunto ali, todos eles no mesmo coxo. Esse é o terceiro lote de éguas, são éguas em final de gestação. A partir desse ponto, o manejo nutricional tem que ser diferenciado. Enquanto o manejo da rotina diária é simples, em que os animais permanecem no pasto, recebendo capim à vontade, sob a forma de feno, sob a forma de silagem ou mesmo capim fresco, o manejo nutricional adicional ele tem que ser bem cuidado. No terço final da gestação, o potro ele cresce aproximadamente 70% do seu peso ao nascer. Então eu tenho que ter um diferencial nutricional para que a égua possa suprir essa necessidade do potro através daquilo que ela come. Lembre-se, na barriga da mãe, o potro só come aquilo que a égua ingere. Então, se eu melhorar a alimentação da mãe, obviamente a alimentação do potro vai estar sendo melhorada automaticamente.
Então, a oferta de uma ração de boa qualidade se torna fundamental para que um potro possa nascer com o peso adequado. 70% do peso ao nascer significa que se um potro vai nascer com 50 quilos, nos primeiros 8 meses de vida, ele cresce apenas 15 quilos no ventre de uma égua de 400, 500 quilos. No caso desse final da gestação, nós estamos falando dele crescer 35 quilos em apenas 3 meses. Isso exige muito da mãe. Obviamente, se ela estiver nutrida, um potro vai ser muito mais bem formado. Não quer dizer dar alimento em exagero, mas oferecer um suporte de forma que a égua possa atender essa demanda. Uma ração ao redor de 15 a 16% de proteína, em torno de 700 a 800, 900 gramas por dia para cada 100 quilos de peso, ou seja, 3,5 kg a 4 kg de ração para uma égua de 450 quilos, tende a atender a demanda necessária para que o potro possa ser muito bem nascido. Cuidando bem dessa fase da gestação, dessa fase de pré-nascimento do potro, eu tenho muita chance de ter um potro muito mais bem nascido, um potro com uma qualidade muito melhor. Não precisa dar muito suplemento para essa égua, basicamente o sal mineral e uma boa ração atende a essa demanda. Dentro do bom manejo de éguas está o manejo sanitário. Vacinar as éguas próximo do parto, no final da gestação, melhora a resposta imunológica delas e faz com que o colostro, que é aquele primeiro leite que a égua tem, que vai transferir imunidade para o potro, ele seja mais bem formado por anticorpos necessários para a defesa desse potro. As vacinas que se fazem, em geral, principalmente são tétano, influenza, que é a gripe, e encefalomielite. E a raiva tem sido bem feita porque alguns focos de raiva têm ocorrido no Brasil nos últimos anos. Existe ainda a vacina a óctupla, né, que inclui ainda cepas de herpes vírus, que é contra aborto, ou uma vacina apenas contra aborto, e que também é ministrada no final da gestação. Tudo isso em propriedades que possam vir a ter problemas. Então, esse manejo sanitário deve fazer parte das boas propriedades que se preocupam com as boas práticas de sanidade e de saúde do seu animal. O último dos lotes, mas não menos importante, é o lote das éguas em lactação. Essas éguas aqui, por exemplo, você vê que não tem todas elas com potro ao pé, mas as que não estão com potro ao pé estão chegando próximo do parto e que vão parir nesse mesmo lote. Quando você forma um lote assim, não é problema você ter éguas parindo no meio de outras, porque elas já estão habituadas hierarquicamente, então há um respeito no momento de parto. Não é obrigatório você levar essas éguas para um piquete de maternidade no dia do nascimento, elas podem parir aqui. Se os animais não estão habituados juntos, aí sim, um piquete de maternidade, onde a égua deve ficar sossegada, sozinha, pode ser importante. Formado o lote, não é problema nenhum. Nesse lote aqui, nós temos os potros se alimentando quase que exclusivamente do leite. Ora, e quem produz o leite? A mãe. E o que faz uma boa mãe produzir leite? Uma boa alimentação. Então é crucial aqui a preocupação com a qualidade e a quantidade de ração a ser fornecida para os animais. Mais importante que a quantidade é a qualidade. Uma ótima ração, com 15 a 16% de proteína, sendo ofertada na faixa de 900 gramas a no máximo 1 kg para cada 100 kg de peso vivo do animal. Ou seja, uma égua de 400 a 450 quilos vai comer entre 4 e 4,5 kg de ração por dia, dividida em várias vezes. Sal mineral, água e volumoso de boa qualidade à vontade. A suplementação extra de vitaminas, de aminoácidos e de minerais, ela pode ser feita dependendo do estado físico do animal, dependendo das condições também da qualidade do volumoso. Se esse volumoso for de baixa qualidade, como ocorre muitas vezes no inverno, pode ser necessário uma suplementação extra com outras fontes de vitaminas e aminoácidos. Se não, apenas uma ração de boa qualidade, sal mineral, volumoso e água atende toda essa demanda. Nessa fase aqui, dividida em termos de alimentação em duas fases. Uma primeira fase onde a exigência nutricional da égua é muito grande por causa da quantidade de leite que ela produz. Éguas são excepcionais produtoras de leite. Éguas de boa qualidade éguas de sela, produzem em média 18 litros de leite por dia, chegando a picos de 22 a 23 litros.
Éguas de raças mais pesadas, como Bretão, Percheron, chegam a produzir 32 litros de leite por dia. A média de 28 no pico da lactação, a 32 litros de leite por dia. E o mais importante disso tudo, o potro mama tudo que uma égua produz. Ou seja, quanto mais leite uma égua produzir, melhor vai ser a nutrição desse potro. Até o terceiro mês de vida do potro, ele se alimenta quase que exclusivamente de leite. Então é extremamente importante alimentar a mãe para que o potro possa ser muito bem alimentado. Em termos de manejo geral, esses animais vão começar a ser rufiados a partir do 10º dia do nascimento do potro, quando ocorre o surgimento do cio do potro, e aí até o momento da confirmação da prenhez, essas éguas devem ser rufiadas para que você tenha um bom manejo de reprodutivo, para que as éguas possam emprenhar todos os anos. Se a égua tiver uma boa nutrição equilibrada e correta durante o ano todo, não há inconveniente nenhum que ela pare um potro por ano. Isso é o manejo correto, isso não traz inconveniente nenhum em termos de saúde para esses animais. Então é isso, pessoal. Observamos então que alimentar uma égua em gestação e lactação é alimentar ao potro propriamente dito. Dividido em 4 lotes para facilitar o manejo reprodutivo e também o manejo nutricional, que é diferenciado, facilita muito a vida do proprietário, do tratador e principalmente, adequadamente, nós vamos trabalhar com os animais suprindo aquela necessidade deles. Nos vemos no próximo vídeo.